Então a gente já viu verificação e validação, tem inspeção com a técnica de análise estática, teste com a técnica de análise dinâmica, e aí a gente tem o teste de desenvolvimento, um dos testes de desenvolvimento, teste de unidade, outro teste de desenvolvimento, teste de integração e teste de sistema. Então nessa parte ainda estou em teste de desenvolvimento, mas vou migrar um pouco no final para teste além do teste de desenvolvimento. Então o foco vai ser teste de integração e teste de sistema nessa sequência de slide aqui. Qual que é o teste de integração? A ideia é que você já testou cada unidade, já fez o teste de unidade, cada classe, por exemplo, no seu sistema funciona, se a sua unidade é uma classe, ou pelo menos o programador acha que funciona. Agora eu vou integrar isso para verificar se as classes funcionam juntas, no sistema orientado a objeto. Então o teste de integração, o objetivo é esse, garantir que duas ou mais unidades funcionam juntas. Então testei individualmente, agora vou testar em conjunto. Então testa um grupo de unidades para ver se elas funcionam adequadamente junto. Esse conjunto pode ser o sistema como um todo, ou pode ser só uma parte do sistema, pode ser um subsistema. O foco aqui é na integração, então é na interface dos componentes. Então eu sei que, por exemplo, somar funciona bem. Mas será que se eu usar a operação somar dentro de um outro módulo que faz cálculo de imposto de renda, por exemplo, vai ter algum problema? Então é justamente essa ideia de que individualmente funciona, mas eu quero testar coisas que exigem que os módulos funcionam juntos. Então não adianta só você chamar uma funcionalidade que é de uma unidade só. Depois vai chamar funcionalidades que exigem que mais de um componente trabalhem juntos para você justamente testar a integração desses componentes. Então isso quer dizer que a concentração é na interface de comunicação entre os módulos, que é testar coisas que exigem que os dois módulos se integrem e trabalhem juntos. Nesse caso, é mais comum que seja uma equipe independente, pensando que, por exemplo, tem uma equipe que desenvolve os módulos X, Y, Z, e tem uma equipe de desenvolvimento que trabalha no módulo A, B e C. E aí eu quero integrar agora o A, B e C com o X, Y, Z. Então, quem que vai testar? A equipe A, B, C ou a equipe X, Y, Z? Então, faz mais sentido você ter uma equipe independente. Então, por isso, muitas vezes o teste de integração é feito por equipe independente. Enquanto o teste de unidade você faz pelo próprio programador, o teste de integração é mais comum, mais frequente você fazer com equipe independente, porque exige código que são feitos por vários programadores. Então, você pode ter uma equipe separada para isso. Faz mais sentido ter uma equipe separada para isso, não simplesmente o próprio programador. Pode ser o próprio programador? Pode, mas como exige código de vários programadores, faz mais sentido ser uma equipe independente, uma equipe de teste, especializada em teste. Você pode ter dois tipos de teste de integração, ou duas estratégias de teste de integração, melhor dizendo, seria integração top-down e integração bottom-up. Então a diferença é que o top-down você ia partir de uma estrutura maior do esqueleto do sistema e ia preenchendo de cima para baixo. Parte de uma infraestrutura genérica, por exemplo, a interface, que não faz nada, e depois preenchendo as funcionalidades daquela interface. Essa é a ideia do top-down. E o bottom-up seria você partir de coisas mais elementares. Então, por exemplo, você constrói as suas estruturas de dados mais elementares, vai integrando essas estruturas de dados de baixo para cima. Então, bottom-up, de baixo para cima, você parte de coisas mais elementares e integra em coisas mais funcionais. Enquanto de cima, você parte de uma interface mais abstrata e implementa gradativamente as partes de baixo. Em qualquer das formas, a integração exige que seja feito por partes. Então, a integração normalmente é incremental. Você não vai integrar tudo, porque muitas vezes pode ser um sistema muito grande, e testar tudo de uma vez. Mais comum, ou uma sugestão, é você integrar por partes e testar por partes, que aí você consegue encontrar o defeito. Então, você tem que integrar 50 classes para poder compor esse módulo. Você integra algumas delas, por exemplo, um conjunto de 5 ou de 10 classes, e verifica se funciona. E se tiver algum defeito, você já sabe que o defeito é na integração daquelas 5 classes. Em vez de ter integrado as 50, ia ser mais difícil você encontrar onde está o defeito. Então a ideia é que seja incremental. Você vai integrando e testando. Então essa figura meio que ilustra isso. Por exemplo, você tem a classe A e a classe B, você integra as duas, elas já foram passadas pelo teste de unidade, por exemplo, cada uma funciona individualmente. Agora eu quero saber se as duas funcionam juntas. E aí tem um conjunto de testes associado a essa integração AB. Então, por exemplo, tem o teste 1, o T1 aqui seria os testes associados a A, o T2 os testes associados a B, e tem um T3 que são testes associados à integração AB. Funcionou, tudo passou, integro mais um. Integrei o C
incremento novo teste aqui, o T4. Então todos os testes anteriores tem que passar, o T1, o T2 e o T3. Além disso, tem que passar o T4, que é a integração de C com AB. E assim por diante. Integro mais um componente, o D, tenho todos os testes anteriores, os 4 anteriores, integro mais o T5, que é aqueles testes da integração de D com os anteriores. Então a ideia é a integração incremental para você encontrar o defeito. Assim que você integra um novo componente defeituoso, ele vai fazer quebrar alguma coisa. Por exemplo, quando eu integrei o D, pode ser que quebrou um teste em T3. Então eu sei que o D não está ok, ele está fazendo quebrar testes que antes passavam, por exemplo. Teste de integração, um dos tipos de teste de desenvolvimento, além do teste de unidade. O outro tipo de teste de desenvolvimento é o teste de sistema. Nesse caso aqui, o sistema todo é testado, mas ainda estou falando de teste de desenvolvimento, ainda está na seção de teste de desenvolvimento. Por exemplo, meu sistema está completo, eu quero saber se todos os componentes são compatíveis, se eles interagem corretamente entre eles. Está parecido com o teste de integração, só que agora eu não estou mais pensando em componentes do subsistema, estou pensando no sistema como um todo. E outra coisa que verifica aqui o teste de sistema é se os dados se transferem os dados certos no momento certo. Então, se os componentes têm que comunicar entre eles, se eles estão se comunicando corretamente com os dados certos nos momentos certos. Então, a diferença do teste de integração e do teste de sistema é bem sutil, é só que o teste de integração não precisa do sistema estar completo, o teste de sistema seria o sistema completo já com todos os módulos. Nesse caso, já faz sentido eu fazer outros testes de sistema. Outros testes que talvez não façam sentido nos casos anteriores, como por exemplo, teste de desempenho. Não faz muito sentido eu testar o desempenho de partes isoladas, mas faz sentido eu testar o desempenho do sistema como um todo. Eu quero que o sistema tenha desempenho, não que simplesmente o módulo X ou Y tenha desempenho. Então, às vezes eles têm desempenho individualmente, mas junto não tem. Algumas diretrizes de teste de sistema. Testar os menus que fazem parte do sistema. Então o sistema está completo, testa os menus que estão disponibilizados na interface. Não só cada opção individualmente, mas também combinações. Então, segundo item aqui é testar as combinações de funções que pertencem ao mesmo menu. Então se eu tenho um menu, por exemplo, arquivo, então testa a opção abrir arquivo, fechar arquivo, imprimir arquivo, e combinações desses. Abre, depois imprime, por exemplo. Se eu tenho um menu editar, copiar, editar, colar, então coisas que estão associadas ao mesmo menu, pode fazer sentido você combinar essas funções para testar as combinações. Se estão no mesmo menu, é provável que exercitam coisas semelhantes e que vão ser usados combinados. Então por isso que a ideia de testar essas combinações, porque se está no mesmo menu, possivelmente vai ser usado de forma combinada. E além disso, lembrar de testar entradas corretas, mas também entradas incorretas. Então, lembrando que o usuário pode entrar com coisas que não foi previsto, pode entrar com idade negativa, pode entrar com o número de telefone com caracteres. Vamos testar também entradas incorretas. Agora, já acabando um pouco o teste de desenvolvimento, vamos pensar um pouco em teste de aceitação, que seria, ok, já terminou o desenvolvimento, eu coloquei aqui no mesmo sequência de slide, só porque essa parte vai ficar muito pequena. Mas no livro é um capítulo, uma seção separada no capítulo, que seria o teste de aceitação, que é, ok, agora eu terminei o desenvolvimento, tem um usuário presente, vou mostrar para ele que o software funciona ou não. Também é chamado de teste release, já tem uma release pronta, com o usuário para testar. E aí eu vou testar fora do ambiente de desenvolvimento. Então note que essa versão aqui do teste de aceitação, teste release, muitas vezes é testada fora do ambiente de desenvolvimento. Então eu não estou mais em desenvolvimento, eu estou testando com o usuário mesmo, às vezes com dados reais dos usuários. Geralmente é um teste de caixa preta, porque o usuário não quer saber qual que é a estrutura interna, não quer saber que tem um if, que tem um while, que tem vários métodos na classe. Quer saber que, dadas determinadas entradas, eu tenho determinadas saídas. Então, o teste de aceitação normalmente é um teste de caixa preta. Não exige o conhecimento interno da estrutura do software, só exige o conhecimento do domínio do sistema. Dadas as entradas, eu sei quais são as saídas. Isso é dependendo do domínio, não é dependente da estrutura interna do software. Coisas que você pode fazer no teste de aceitação, está associado ao teste de aceitação. Você pode, por exemplo, fazer um teste de desempenho. Estou com o usuário e quero mostrar que o software responde dentro do tempo previsto. Você pode ter feito o teste de desempenho também durante o desenvolvimento, obviamente, mas no livro aqui ele explica
separado depois do teste de aceitação só por organização mesmo, mas você pode fazer o teste de desempenho, o teste de estresse durante o desenvolvimento, mas certamente você tem que fazer durante a aceitação, porque o usuário quer saber se o desempenho é adequado, quer saber se o estresse não vai fazer o sistema quebrar. Então o teste de desempenho seria você exercitar o software, aumentando a carga, para mostrar que o software mantém funcionando mesmo sob pressão. Então mesmo quando ele mantém o desempenho mesmo com a carga elevada. Então a ideia aqui é você planeja uma série de testes, aumenta essa carga constantemente e mostra que o software continua funcionando dentro do que foi previsto. Então mesmo dentro do limite de carga, ele mantém o desempenho aceitável. Qual que é o máximo aceitável, você consegue mostrar nesse teste de desempenho. O teste de estresse é um pouco parecido, mas a ideia é mostrar qual que é o limite dele, onde que ele vai quebrar. Então no teste de estresse, você coloca a carga além do que é possível o sistema comportar. Só para dizer, você, na sua especificação de requisitos, você previa que teria, sei lá, 10 mil usuários. Então eu fui até 10 mil, 15 mil usuários no meu teste de desempenho e continuou funcionando. Agora, se eu colocar 50 mil usuários acessando simultaneamente, eu vou quebrar. Então esse seria o teste de estresse para mostrar que realmente, se você forçar além da carga, o sistema pode não funcionar mais. Então, você força o sistema além da sua carga máxima de projeto, para verificar justamente se o sistema tem um limite, você pode ir até aquele limite, você não pode ultrapassar esse limite. Isso aí também está no capítulo 8, mais especificamente na seção 8.4, que ele fala do teste de sistema, principalmente teste de desenvolvimento, e a seção 8.3 ele explica o teste de release. É basicamente o final do capítulo, as sessões finais, ele discute aí teste de desenvolvimento e teste de release. Não sei porque está invertido aí, teste de release primeiro, eu acho que na verdade o meu slide está errado. Deve ser 3.3 esse teste de sistema, 3.4 esse teste.